Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus possa abençoar a sua família, o seu lar no dia de hoje, onde vamos compartilhar da sua palavra. Seja bem-vindo, bem-vinda para o culto de hoje. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que estás nos céus. Não pensem que eu vim à terra para trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Irmãos e irmãs, o texto de hoje que nós lemos parece que tem uma conotação de ser um texto muito radical e que nos diz respeito à forma como nós devemos nos entregar a Deus. E essa entrega, no primeiro momento, nos dá essa interpretação que não existe um meio termo. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Não há espaço para, quem sabe, um talvez, mais ou menos por aí. A palavra nos fala ou é sim, ou é não. Simples, curto, objetivo e direto. Deus nos quer por inteiro. E não da nossa forma, do nosso jeito, mas do jeito dele. Sim, Deus nos quer por inteiro e quer também do jeito dele. E seguir a Jesus é também seguir a vontade de Deus. E isso quer dizer que devemos então esvaziar-nos de nós mesmos.
Aliás, o cântico que cantamos agora há pouco diz exatamente isso. Deixa tudo então e vem. E segue aquele que é o nosso Senhor. Devemos nos esvaziar, devemos nos entregar, esquecer de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso ego. E amar a Deus é tão somente amar a Ele, mas também amar ao próximo como a nós mesmos, na mesma intensidade. Não podemos amar apenas o nosso Deus, não podemos amar apenas o nosso Pai. Amar a Jesus, que se entregou por nós, se a intensidade do amor ao próximo não é a mesma. Não pode ser controverso. Devemos ter a mesma intensidade em amar ao próximo, como também amamos a Deus. E entendo que isso não pode ser controverso para as nossas vidas, uma vez que toda a mensagem de Jesus é o amor ao irmão. E ninguém está negando isso, mas mostrando o que de verdade tem nisso. Para que possamos amar como Jesus amou, precisamos então amar a Deus primeiro. Precisamos entender o real significado do amor de Jesus, do amor que Ele tem para conosco. E este esvaziar-se representa então deixarmos tudo o que pensávamos para saber sobre o amor de Deus, o amor para que Ele tem para conosco. E nada está valendo mais, nenhum amor é maior do que o mais e sublime do que o amor de Deus, e por isso essa insistência de esquecer a si mesmo. Precisamos confessar publicamente este amor, o amor de Deus, dizer e reverberar este amor de Deus para Jesus Cristo. E o segmento da nossa comunhão, da nossa fé, da nossa espiritualidade e a promessa da vida eterna como objetivo maior de pessoas cristãs, pertencentes então a uma comunidade, a uma igreja, a um ajuntamento de pessoas. Jesus nos faz ver que o amor é a base para a nossa vida. Não apenas para uma família, para um relacionamento específico, mas para todos nós. O amor constrói sim a família, e isso não deve ser feito ao contrário. Todos os nossos relacionamentos, inclusive dos nossos familiares, têm que estar pautados na palavra de Deus. E é dessa forma que Deus nos quer livres. E existe muita dificuldade, então, para chegarmos a este grau de entrega. Mas comunhão com Deus também nunca foi algo fácil. Precisamos, é claro, conviver com derrotas. Precisamos conviver com perdas, com a dificuldade, com as lutas, com essa pandemia que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós precisamos encarar todos os nossos desafios, mas isso nos torna melhores e mais fortes. Deus nos chama para sermos servos verdadeiramente seus, filhos e filhas do Senhor. Isso a todo momento, a cada instante das nossas vidas. E mesmo assim existem momentos difíceis, sombrios. Mas o salmista nos fala que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não terei medo, mal algum irá acontecer comigo. Nestes momentos parece que a morte venceu a vida. E tenho certeza que você já passou por instantes assim, achando que a morte passou e superou e venceu a vida. E então, me vem à memória
uma crônica do Rubem Alves que é muito peculiar, que o título dela é A Pipoca. E nessa crônica, ele compara a nossa vida como o milho de uma pipoca, que nada mais é que um milho então mirrado, subdesenvolvido, mas o milho da pipoca não passa pelo fogo e continua sendo o milho de uma pipoca para sempre. E assim acontece com as nossas vidas. Assim acontece comigo e assim também acontece com você. Nós nos transformamos verdadeiramente quando passamos pelo fogo, pela prova, pela tentação, pela situação difícil. E se não passarmos por esse fogo, vamos ficar do mesmo jeito a vida toda. Seremos pessoas de uma mesmice, de uma dureza de coração sem igual. E sem percebermos, pois achamos que do nosso jeito é melhor, do nosso jeito é mais fácil. Mas, de repente, vem o fogo. O que é o fogo nas nossas vidas? O que seria esse fogo? A dor? Perder uma pessoa que você tanto amava e de repente essa pessoa partiu. Ou então, perder um grande amor. Você achava que não conseguiria viver sem aquela pessoa porque ela não te ama mais, ela não quer mais estar com você. Ou então perder um filho. O que é para a mãe a dor de perder um filho? Sim, em tempos de pandemia, mães estão perdendo filhos, pais estão perdendo filhos, filhos estão perdendo pais, avós, mães. Essa dor que talvez não conseguimos narrar, descrever, mensurar. Ou então, pelo simples fato de contrair a doença, de ficar doente, essa dor, a dor de perder o emprego em um tempo tão difícil, que talvez não sabemos como será o amanhã, essa dor tem vários significados. O pânico, o medo, a depressão, a ansiedade e o sofrimento, tantas coisas. E eu fico imaginando a pobre da pipoca dentro de uma panela. Ela fica dentro, fechada, e fica cada vez mais quente a temperatura daquela panela, e pensando que a sua hora chegou, que ela vai morrer, que está tudo acabado para ela. E a temperatura não para de aumentar, e aquela tensão não para de aumentar, e dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode pensar num destino diferente. E nem imagina a transformação que ela vai passar. E aí, num dado minuto, a transformação acontece. E ela está ali completamente diferente, e nem mesmo ela poderia sequer sonhar com isso. É o milagre do milho da pipoca. E para nós cristãos, que está então representado a morte e ressurreição de Jesus Cristo, é preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Mas quem já estourou pipoca sabe que sempre sobra, então, aqueles que são os capitães, ou aqueles grãos que não estouraram. E estes são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquenta,
mas que a temperatura da panela está forte, está quente, se recusam a mudar. Se recusam de observar então as coisas que precisam ser transformadas. E elas pensam que o jeito delas é o jeito certo, é o jeito que existe, é como eu sempre fiz, é como eu sempre vi acontecer. E ignoram que o que Jesus diz no verso 39 da nossa leitura: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. São tão presunçosos que não estouram. E o destino destes é tão triste. Vão ficar duras pela vida inteira. Não vão se transformar. O seu destino é ir para o lixo. Pois infelizmente não servem para mais nada. Pois infelizmente não tem como ser reaproveitados. Mesmo que você coloque-as de novo na panela, no fogo, eles não vão estourar. Quanto às pipocas que estouram, as pessoas que romperam com a sua casca, deixam para trás a antiga vida, iniciam então relações novas, momentos novos, momentos comunitários novos, momentos sociais novos, a partir dessa nova vida. A vida em Jesus Cristo interrompe em nossas vidas, dando-nos a oportunidade da transformação, dando-nos a oportunidade de perdoar a quem de repente precisamos perdoar. Ou então, dizer perdão para aquelas pessoas que precisamos pedir perdão. Não é tempo de olhar para uma situação e falar: não fui eu o responsável, não fui eu que comecei com isso, foi ela, foi ele. Devemos aprender a perdoar e também a pedir perdão. E o amor verdadeiro do nosso Deus, do nosso Pai, para a reconstrução dessa vida verdadeira, deste novo tempo. Viver em santidade é se permitir viver uma nova vida, transformada, restaurada, ao exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver em santidade é nos deixar ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia, que cuida de nós, que nos orienta para como devemos caminhar e agir. E sem a figura do Espírito Santo em nossas vidas, sem a presença dele, nada somos também. Não temos capacidade de mudar e viver em santidade. Que Deus, assim, nos abençoe e nos capacite para essa vida de santidade, essa vida plena de amor, de entendimento, de respeito e, principalmente, da verdade do Evangelho nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.